Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, glórias a Deus. Como é bom esse cumprimento santo, agradável ao Senhor a cada culto. E queremos também aproveitar a oportunidade para abraçar o internauta que conosco interage. Seja bem-vindo também você que conosco interage através da internet e pela internet. Nessa noite, amada Igreja do Senhor, nós temos mais uma doutrina, mais um culto maravilhoso de segunda-feira, que é o nosso culto de doutrina. E a temática é a primazia ministerial. A primazia ministerial. E nós vamos atentar bem nessa noite para todo o desenvolvimento da palavra, para que nós possamos entender e avaliar que aquele mesmo Deus maravilhoso que ontem nos levou a um momento apoteótico de glória, de eternidade em gozo com Ele, é o mesmo que hoje está aqui para nos dar alguns detalhes de como podemos manter esse gozo em nosso coração, esse tremendo deleite espiritual de servi-lo, de amá-lo e de, acima de tudo, priorizar o seu ministério. Então, nessa noite, vamos atentar bem para que possamos digerir e, de uma forma bem produtiva, fazer com que a palavra viva cada dia mais em nós. Muito bem, eu quero iniciar com uma leitura extremamente conhecida da igreja, para que possamos inaugurar esse momento. Mateus capítulo 12, do verso 46 até ao 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Te bendizemos, glorioso e eterno Deus, pelo momento inaugural de louvor, de adoração ao teu nome, quando esse ministério, uma vez mais, Pai, trouxe aqui a tua presença em nós, para nós, e juntamente conosco, tu que te espraias, congregas e cantas louvores no meio do teu povo. Tu que estás aqui através do teu Espírito Santo, essa foi a promessa real que fizeste: estarei convosco todos os dias até o fim, até a consumação do século, até aquele momento em que Ele vai arrebatar sua igreja para que se inaugure um novo momento. Muito obrigado, Deus, que nesta noite, em mais uma doutrina, o Senhor nos capacite, tanto quanto já o fez com seu ministério de louvor. Pedimos a tua misericórdia, a tua unção sobre as nossas vidas, para que não saiamos jamais da tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, essa passagem é muito conhecida de toda a igreja. Jesus estava pregando a palavra de Deus, o templo, o local, a casa estava repleta, cheia, e de repente lá fora surgiram sua mãe e seus irmãos. Para nós que conhecemos a palavra, sabedores somos de que Jesus tinha irmãos, não é? A Bíblia relata isso claramente. Há uma religiosidade, há um clero que prega justamente o contrário, mas ele se humanizou, se fez carne. Emanuel teve irmãos, foi nascido de mulher sob a lei, Gálatas 4:4, para que se cumprisse a profecia de que ele era o Emanuel, Deus conosco, para que pudesse dar o seu sangue pela humanidade, teria e teve que fazer-se homem. Então lá estava o cenário, a igreja lotada, o templo local, e sua mãe e seus irmãos chegam e começam lá fora, vendo a lotação, a querer falar com Jesus. Daí entendermos, e você entender claramente, eu vou pervargar um pouquinho para que você entenda. Daí nós entendermos de que o Senhor, quando fez o primeiro milagre, que foi a transformação de água ou da água em vinho,
a sua mulher, a sua mãe, mulher, Maria, a mãe de Jesus, mulher, Maria, disse antes que ele fizesse o milagre: fazei tudo o que ele vos disser. Agora vamos ao cenário que eu estava descrevendo. Lá estavam querendo falar com ele, e o texto é claro, estavam do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora. Não pertenciam à congregação, não estavam congregando, atente para isso. E lá vem o porteiro e chega com o Senhor e diz: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E o Senhor olha para os discípulos, para a igreja, e diz: quem são minha mãe e meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: são aqueles que fazem, que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses são minha mãe e meus irmãos. Esta é a minha família espiritual. Então, nesse momento, irmãos amados, você entenda que eles vieram ali porque alguma coisa ocorrera na casa e queriam que o mestre fosse solucionar. E o mestre, naquele momento, estava congregado, ensinando, doutrinando, mantendo a sua palavra viva entre os discípulos, e ele teve que ser resoluto, teve que ser muito franco. Olha que coisa linda, eu pego só o iniciozinho. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Do lado de fora. E é incrível que, continuando, procurando falar-lhe, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Ele lhe respondeu, porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a primazia que Jesus delegou à igreja, entenda bem que hoje a própria palavra quebrará heresias destruidoras. Então, ele quebrou aquele momento, ele em nenhum momento desrespeitou, ofendeu ou desmoralizou sua família. Muito pelo contrário, ele priorizou. Ele teve como prioridade, a primazia era o seu ministério. Exatamente, perfeito. Então atente bem para que uma coisa não lhe engane, não te engane, não nos engane nunca. Irmãos, a palavra ela é composta, por exemplo, essa palavra que eu li, ela pode ser elencada como supra, como algo que está afincado como doutrina. Tem algumas outras passagens que são infra, mas não inferiores, estão abaixo desses tremendos pilares que não contradizem a palavra, mas que precisam de critério de interpretação. E são essas passagens outras que aparentemente, não há contradição na palavra. Contradizem a palavra, aparentemente. Então não existe isso, a palavra de Deus nunca sofreu emenda provisória, nunca foi reeditada, reemendada, nunca. Ela é única, exclusiva, é poderosa. Então, aí está a primazia de Jesus, a sua igreja, o seu ministério, a tal ponto que ele preteriu, ele deixou de lado aqueles que estavam de fora da congregação, em que pese fossem seus parentes. Ele preteriu: não, calma lá, esse é o momento de culto, esse é o momento de comunhão, eu não posso quebrar isso. A primazia é esta. Até aí, tudo bem? Vamos dar continuidade. Em Mateus 10, 39, melhor dizendo, 34. Vamos ler na íntegra para que não haja nenhum impedimento. Mateus 10, de 34 a 39. Preste bem atenção que aí aparece algo lindo que já foi dito, interpretado pelo Senhor em nossas vidas.
Mateus 10, de 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe, olha que coisa linda, mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, olha que coisa linda, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Mais uma vez Deus, o Senhor Jesus, está fazendo uma distinção aqui. Não penseis que vim trazer paz à terra. Agora alguém diz, mas para lá, ele não era, foi e continua sendo o príncipe da paz, com certeza. Ele veio trazer a paz ao seu povo, com certeza. Não vou lá dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? Não se turbe vosso coração. Então, ele não veio trazer uma paz mundana, humana, assistencialista, moralista, não. Não houve moralidade, não existe esse termo na Bíblia, irmão. Não existe, isso é coisa de autores. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando o Senhor estabeleceu esse critério, ele falou, olha queridos, se você ama sua mãe, seu pai, sua filha, mais do que a mim, você não é digno de mim. Agora vamos contextualizar. Se você, Afrânio, Nayuf, Carla, Eduardo, amam mais aqueles seus parentes que estão fora do convívio, da congregação, mais do que a mim, do que a minha igreja, repare, você tem que amar, eu tenho que amar, nós temos que amar ao Senhor acima de todas, e ao meu próximo, igreja, como a mim mesmo. Fora disso, irmãos, é carne, é mundo. O Senhor não veio trazer paz para essas pessoas. Então ele veio causar divisão, porque pelo amor dele, eu recebo uma unção, um conhecimento, nós todos recebemos um conhecimento e passamos a amá-lo a tal ponto que sim, respeitamos, amamos os nossos familiares, oramos por eles, mas não os amamos mais do que o Senhor. Ah, pastor, sabe o que é? Isso nunca aconteceu. Eu vou expressar uma interpretação, tá, meu amado? Por favor. Eu não vim porque, olha, minha mãe, coitadinha da bichinha, a pastora não é crente não, mas ela marcou comigo, não tem como eu postergar. Não vou não, viu? Tem alguma coisa lá na igreja, mas não dá porque meu primo, meu tio, meu pai, em que pese não serem da igreja, são meu sangue. Irmãos, isso é carne. E nós vamos ver como esse Deus ama. É por isso que Ele quer que sejamos a Ele e dele adoradores, para que Ele possa nos dar a vida eterna, o gozo eterno. E aí não se preocupa, adora ao Senhor, que será salvo tu e tua casa. Deixa para lá, não vai adorar acima de tudo, amar acima de tudo, e está caindo por terra. E nós vamos ver biblicamente uma doutrina esdrúxula, uma doutrina nociva, que diz que a primazia, o meu primeiro ministério é minha família. Mentira do diabo. Mentira do diabo. A família não é o primeiro ministério. Oh, glória! E isso vamos com cautela, porque eles usam passagens, irmãos. Então, atente bem para isso. Até aí você está entendendo, na palavra não há contradição, Cristo jamais ensinou algo errado, tortuoso, dificultoso. Então eu vim causar divisão. Não vim trazer uma paz mundana. Eu vim trazer uma paz bíblica. Os inimigos seus, por você ter transformação, por você ter fruto do Espírito, por você ter vida nova, serão os da tua própria casa. Se eles se converterem, glória a Deus, maravilha, né, amados? Se não, vamos ficar firmes, amandos. Olha, eles têm que entender que você ama acima de tudo a Deus, que você ama acima de tudo o seu ministério, o seu serviço na igreja. É quando eles vão sentir que há Deus em sua vida. Se eles te dobrarem, se eles te conduzirem, meu irmão, eles vão te julgar igual a eles, e você perderá a sua autoridade. Estou falando moral, autoridade espiritual.
Irmãos amados, queridos, então cuidado com isso, para que você entenda. E nós vamos calmamente passar isso em revista, para que você tire a conclusão e você vai identificar as passagens que eles pegam, ou que eles pegam, que eu falei a mesma coisa, para justificar que a minha família é o primeiro ministério. Não é, irmãos. Não é e não é. Vamos lá. Linda e amada esposa, pastora Nayuf, ungida de Deus. Você está na minha versão, filha? Lucas 9, de 59 a 62, enquanto eu tomo uma água aqui para refrescar, para umedecer todo o aparelho oral, bucal. Vai, minha pastora, sem pressa. Lucas 9, igreja, de 59 a 62. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Obrigado, minha pastora linda. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro, olha a primazia, olha a prioridade, ir primeiro sepultar meu pai. Segurei por enquanto. Um enterro, um sepultamento judaico, durava em média 7 dias. Irmãos, era um chororô, é uma ladainha, e isso é uma religiosidade, é respeitável. Nós temos que respeitar, obviamente, desde que não atropele o reino. E Jesus chamou o camarada: segue-me. Senhor, para lá. Havia um problema com aquele cidadão. Ele estava convidado, o pai morrera, e ele teria que sepultá-lo. E o Senhor o estava chamando para uma primazia, para uma prioridade. Então, olha que coisa linda. Jesus, para evitar que ele participasse daquele evento, daquele cerimonial enfadonho, disse a ele, preste atenção: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Queridos, igreja, quem está sem Jesus está vivo ou morto. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu, antes de conhecer a Jesus, estava morto, Efésios capítulo 2, nos meus delitos e pecados, era por natureza filho da ira, era escravo dos meus pensamentos carnais, era contencioso, eu era morto nos meus delitos e pecados. Eu não tinha vida para com Deus. Então Jesus diz àquele homem: olha, eu vou interpretar, eu estou te chamando para o ministério, para que você bote a mão no arado e vá pregar comigo. E eu não quero que você vá para um cerimonial onde mortos, pessoas que não me conhecem, estão sepultando os seus mortos, que morreram fisicamente. Amém? Mas escute, nada de contenda aí. Jesus amava, amou e continua amando. E olha que coisa linda: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Amados, o que significava isso? Ai da conversão de um judeu a Cristo. Ele era discriminado na casa, ele era expulso de casa. Nós tivemos, inclusive, familiares não nossos, famílias que congregaram de origem árabe, que o cidadão, quando aceitou Jesus, o tio colocou uma arma na sua cabeça e o expulsou lá da Jordânia. Não podia seguir a Cristo e viver com eles. Mas vamos para os judeus. Então, quando o cidadão falou: deixa eu ir despedir-me dos meus, Jesus imediatamente: esse cara não volta. Ele vai lá: como é que é? Você vai seguir aquele louco, aquele mercenário, aquele criador de seita? Não, você é louco. Então, Jesus coloca o seguinte: o outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus
Olha que coisa linda. Replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Apto, preparado. O que ele queria? Ele queria ir com a família para pedir permissão para seguir o mestre. O senhor não adianta, você não entendeu nada. Você está valorizando os de fora. Você está se apegando a um vínculo consanguíneo e não entendendo a transformação, o reino que está se operando na tua vida, para que você tenha o gozo eterno. Quem lembra do culto de ontem? Aquele gozo maravilhoso, para que o meu gozo seja completo em você. Agora tem um detalhe. Alguém poderia dizer: pastor, há um exemplo, e eles usam, onde o Eliseu, filho de Safate, é chamado por Elias para o ministério. E o Eliseu disse assim: então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me, olha lá, não é despedir, olha que coisa linda, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Olha, querido, dá um beijinho mesmo. Não é para despedir. Beija e diz: eu vou para a obra. Beija e não pede permissão. E vem, porque tu sabes o que eu fiz contigo. Eu te chamei para a obra, para pegar no arado. Irmão, Eliseu deixou as juntas de boi, correu, abraçou o pai e a mãe, beijou. E quando ele disse que estava com ele, já estava de saída. Só foi dar um cheirinho, um beijinho. Amém, irmãos? Queridos, porque quem põe a mão no arado e olha para trás, e olha com paixão, com vínculo para os que estão de fora, não é apto ao reino dos céus. Para que esses que estão de fora vejam Cristo em mim e em você, eles têm que ver mesmo Cristo em mim e em você. Nem que pareça, eles tenham que temporariamente estar fora de você, mas o Senhor vai resgatá-los, o Senhor vai trazê-los em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, atenção para que não percamos essa visão de vista. Muito bem. Qual é a primazia ministerial? Servir o reino de Deus. O que é servir o reino de Deus? Amar ao Senhor acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Então, isso é fato. Vamos para uma passagem maravilhosa, para que nós possamos inaugurar o que eu vou falar agora. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 14 ao 16. 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro 3, de 14 ao 16. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz. A paz que vem do Senhor, tá, amados? Não a que o mundo dá. Sem mácula e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, obviamente pelo Espírito Santo. 16. Ao falar, João escreve sobre Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, queridos, os ignorantes e instáveis são do corpo de Cristo? Não. São pessoas que pegam a palavra e coisas aparentemente difíceis que Paulo escreveu pela sabedoria que o Espírito Santo deu a ele, que os instáveis e ignorantes deturpam,
como deturpam toda a Escritura para a própria destruição deles. Então nós vamos inaugurar aqui um momento. Eles pegam hoje também, como na antiguidade, na era primitiva, palavras, textos, para querer quebrar essa primazia. Nessa noite, então, muita atenção para que jamais você seja enganado. Irmãos, repare bem, qual foi o instrumento que Satanás usou para tentar Jesus? A palavra de Deus. Ora, igreja, quando o diabo usa qualquer ardil que não seja a palavra de Deus, o homem espiritual logo diz, está amarrado, está queimado, isso não faz nem cócega, aberração, heresia, besteira. O problema de Satanás é quando ele usa para distorcê-la, para deturpá-la e derrubar e levar muitos com ele. Então o ardil que ele usou foram textos bíblicos, e está escrito, e quando Jesus ouviu, deu a verdadeira interpretação. Satanás, mas está escrito e completou com a essência da palavra. Então nesta noite, o que nós vimos até agora é supra, é pilar, é modelo, é essência. Os detalhes que são colocados para tentar quebrar essa essência são infra. Não podem quebrar o superior. E por isso, não são para quebrar, são para associar. São para dar a verdadeira ordem na casa de Deus. Só que os ignorantes e instáveis deturpam, como também todas as escrituras para a própria destruição deles. Então vamos lá, vamos por etapa para que nós entendamos isso. Do ponto de vista de quem está inserido e ativo no reino de Deus, dizendo-se partícipe da palavra do Senhor, olha que coisa linda. Ele não pode, esse que é participante, que é ativo na obra, que é do Senhor, ele não pode relegar sua família cristã, sua família na igreja, a um segundo plano. Porque ela, a família que está com você na igreja, é sua irmã, tanto quanto os outros, a quem você deve amar como a si mesmo. Amém? Não os de fora. Muito bem. Então vou começar para que você entenda. Preste atenção. Vamos lá. 1 Timóteo, eu vou pegar só o texto isolado para que depois eu explique, para você ver justamente o que eles fazem. 1 Timóteo 3, 5. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pediria que o Eduardo Vasconcelos nos pudesse ler na nossa versão. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ô glória, pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Perfeito. Esse é um versículo, essa é uma parte. E eles querem pegar isso para dizer, olha lá, se você não cuida da sua família, você não pode servir a Deus. Então o primeiro ministério é a família. Se você não ama a sua família, você não pode estar inserido no reino de Deus. Mentira cabeluda. Esse texto aqui, você vai para casa, eu podia ler aqui 8 versículos para que você entenda. Deus está falando aqui, isso aqui uma vez foi pregado, eu preguei já sobre isso. Deus está falando aqui com bispos, que são pastores, presbíteros, diáconos, e sobre a qualificação deles. Então o Senhor está dizendo para a liderança, caso essa liderança, preste bem atenção, não saiba cuidar dos seus em Cristo, dos seus familiares em Cristo, como é que ele pode governar, como é que ele pode dirigir a igreja do Senhor? Então é um texto totalmente dado à liderança e líderes que devem olhar para
os seus em Cristo. Os de fora estão fora. Porque eu dizia naquela doutrina assim, irmãos, há muitos irmãos entre nós que têm familiares não crentes, que tem marido não convertido, que tem esposa não convertida, mas pela fidelidade de vocês, eles serão salvos. Será salvo tu e tua casa. Porém, eles não podem pegar essa pecha. Que pecha? Bom, a pessoa ouve uma palavra dessa, um versículo isolado, e o diabo vai logo, tá vendo? Tá vendo? Tu não cuida da tua família, eles não estão na igreja, eles estão fora, é melhor tu saíres e ficares com ele, porque não adianta, se tu não sabe arrumar tua casa, como é que tu queres estar na obra de Deus, irmãos? Essa é uma palavra para líderes, e os líderes lidam com pessoas que têm parentes não crentes, que têm casas desordenadas, mas que serão usados para que essas casas, essas famílias sejam salvas pelo testemunho dela. O Senhor está falando aqui a Timóteo sobre bispos, que eram pastores, presbíteros e diáconos, que eles sim, como exemplo para a igreja, não podiam tratar mal, relegar a um segundo plano aqueles seus irmãos, para que não fosse escândalo para a igreja. Então, havia líderes com familiares descrentes, sim, mas eles estavam firmes, com a mão no arado, e não deixavam de congregar por causa daqueles. E não abriam a mão da palavra por causa daqueles. Aqueles estavam em segundo plano, a primazia era o ministério do Senhor. Quantos estão entendendo? O texto é esse, mas eles pegam essa palavra isoladamente para tentar quebrar os padrões. Bom, olha, tá vendo? Então quer dizer que Jesus errou quando falou que tem que amá-lo acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. O Senhor errou quando falou que não veio trazer paz a eles, mas trouxe paz a você, como manda a palavra e não como o mundo diz. Não, irmão, uma coisa não pode quebrar a outra. Então essa interpretação, ela é perigosa, ela é daninha e ela afronta a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, amados? Muito bem. Aí eu vou para um outro texto também, a Carla Lobato pode ler, que está ao lado do seu esposo, a nossa ministra, que está em 1 Timóteo 5,8. Preste atenção também, essa palavra é usada para dizer que a família é primazia. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ora, isolado, tá? Eu estou deixando o contexto anterior e posterior para que a gente analise agora. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que o texto trata? E aí vem todo o texto usado fora do contexto, é pretexto para heresia. Então vamos lá. Paulo está demonstrando Timóteo ao seguinte, preste atenção. A igreja, irmãos, à época, a igreja primitiva, ela além da hierarquia eclesiástica, ela também agasalhava viúvas e órfãos. Viúvas e órfãos eram catalogados para que a igreja os sustentasse. Então havia presbítero, pastor, diácono, mestres, que eram, quando pertencentes à hierarquia eclesiástica, eles eram partícipes dos seus devidos salários, das suas devidas assistências. Aí Paulo está prescrevendo a Timóteo, aí você vai para casa e lê, antes e depois dessa passagem. E ele está dizendo, olha, não seja inscrita viúva. Aí era para não ser pesada a igreja. Quer dizer, só seriam pagos, só seriam sustentados pela igreja presbíteros, líderes que vivessem pela fé. E viúvas que eram assistentes, ou assistidas, assistidas. Paulo diz assim, Timóteo, presta atenção. Só sejam inscritas viúvas para que sejam paradas que tenham mais de 60 anos. Eita, pegou para as viúvas, hein? Esse é o texto. Que tenha mais de 60 anos. E que tenha bom testemunho de conversão mesmo. Que já aprenderam a esperar no Senhor.
Por quê? Porque as viúvas mais novas, morreu o marido, ou os viúvos, mas era só viúva porque a mulher não trabalhava. E as viúvas, casem-se, mais novas, casem-se, para que não vivam abrasadas. Para que não vivam abrasadas. Casem-se, para que não sejam pesadas à igreja. Porque aquele que tem na sua casa viúva, tagarela, viúva fogosa, que não casou e devia casar-se, e que não tem ainda 60 anos, nem da sua casa cuida, é pior do que o descrente. Não deve nem ser catalogado como crente. Porque, irmãos, o crente tem a saída, o tempo da ignorância é perdoado. O descrente, o tempo da ignorância é perdoado. Mas se ele é crente, ele já foi perdoado. Ele já está adorando a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, ama a igreja. Então Paulo diz: Timóteo, não seja inscrita a viúvas que não tenham mais de 60 anos, ou a partir de 60, e que tenham bom testemunho. Porque entre o texto lido pela Carla Lobato, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa era uma prescrição para a inscrição de viúvas. Então, irmãos, essas passagens em nada contrapõem-se, em nada contradizem, em nada ofuscam os pilares, porque Deus é maravilhoso. Aquilo era feito para manter a igreja em ordem. Se não, já pensou o cara chegando na igreja: olha, pastor, igreja, liderança, tem uma viuvinha lá em casa, ela quer aqui entrar para pegar aí todas as provisões, todo aquele salário, mas para lá, quem ela é, como ela é, qual é a idade dela, qual é o testemunho dela? Quantos estão entendendo? Amém, amados? Então é uma prescrição disciplinar, normativa, que não pode estar além do fundamento maior, que é o que nós estamos trabalhando, que foi o que Cristo prescreveu, que foi o que o Senhor nos ensinou. Quantos estão entendendo? Amém, amados? Então, nessa noite, deixa eu dizer-lhes assim: não há contradição na palavra. E estavam dizendo, a última foi essa, a pastora falou ontem, não é, meu amor? Ela falou ontem que nós conversamos, e agora surgiu uma nova. Eu pensava: ei, amém, é isso mesmo. Não aceite sobre sua vida unção espiritual, só a que vem de Jesus. Mas esses que colocam isso, você vai para o contexto da doutrina deles, eles estão falando que não é preciso congregar, que não é preciso submeter-se a nenhuma liderança humana. Nenhuma liderança humana. Porém, nessa noite, nós sabemos que o próprio Cristo prescreveu a liderança humana. O próprio Senhor disse que pela fé somos filhos de Abraão. O próprio Senhor diz que nós somos todos filhos de uma ordem sacerdotal de Melquisedeque. O próprio Senhor nos deu essa palavra maravilhosa, gloriosa, para que entendêssemos isso. Eu peço nessa noite que a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves nos leia Números, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Enquanto ela procura, enquanto ela acha, deixa eu continuar falando. Então, derrubamos nesta noite a heresia de que a família está acima do ministério. Irmãos, não está, queridos, não está. Agora, poderia ser assim. Alguém diria, se preocupe não, presbítera, que eu vou já passar a palavra à presbítera. Preste bem atenção. Alguém poderia dizer assim: não, mas para lá, a pessoa vive no templo, não sai do templo, relega a família ao segundo plano. Essa pessoa não é crente, irmão. A pessoa que vive, ou seja, amanhece, anoitece, dorme no templo, ela não pode ser crente. Aí, meu Deus do céu, vai passar fome, filho ímpio, marido ímpio, mulher ímpia, vai tudo para o inferno, porque vai dizer que com esse crente aí eu não vou para canto nenhum. É uma pessoa ordeira, disciplinada e amada. E a igreja não é louca de fazer isso.
dar um ministério integral de 24 horas para uma pessoa. Quantos estão entendendo? Amém? Presbítera Andriane, por gentileza, já foi mencionada, a esposa do nosso amado presbítero Luciano Gonçalves, vai nos ler, preste bem atenção na leitura, deixa eu ver se eu acertei mesmo. Números 12, de 1 a 4, minha presbítera. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa, da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Muito obrigado, presbítera. Do lado dela, o nosso amado presbítero Luciano Gonçalves lê do 5 ao 9. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Amém, meu presbítero amado. Então, queridos, qual é o resultado disso? Miriam ficou leprosa. Deus a curou posteriormente, mas ela teve que pegar uma leprinha para poder se acertar. Sabe o que ela disse? Não fala Deus também conosco? Será que só fala com Moisés? E uma vez, irmãos, com muita pureza eu vou falar isso, porque ele era tão puro, um obreiro que era de ofício e não tinha lastro teológico, mas era um homem de Deus, e ele veio lá do Jatapu, do lago do Jatapu, pregar numa igreja do Educandos, e ele cheio da graça, cheio da glória, e disse, só porque Moisés casou com a Catita, aconteceu isso. Então a Coxita aí era uma pessoa habitante de Cush, tá? Era uma pessoa habitante de Cush, de um país, de um lugar. E por isso Miriam ficou irritada e achou que Deus falava também com ela e com Arão. E por quê? Respeitá-lo e por que obedecê-lo? O Senhor reuniu, vem cá, vem todo mundo aqui para a porta da congregação, aqui para frente do templo, olha, e explicitou o que a presbítera e o presbítero, o casal amado, já leu, já concluiu, e ela ficou leprosa. Amados do Senhor, jamais tenhamos lepra espiritual. Todo aquele que se volta contra líderes ungidos de Deus é sujeito à lepra, que hoje tecnicamente é hanseníase, é o nome daquele que descobriu o bacilo de Hansen, para que a pecha de lepra, que era muito pesada, muito ofensiva, fosse tirada e se tornasse uma doença menos agressiva. Porém, não é a nomenclatura que muda. Então, nesse momento, deixa eu dizer-lhes uma coisa. O Senhor, e no Senhor não há contradição. As interpretações errôneas, se você for para o texto, pegar o contexto anterior e posterior, você descobre onde é que está a farsa. Você descobre o que é que eles estão usando para tentar quebrar a igreja do Senhor. Mas nessa noite eu tenho convicção de que você e eu, nós sairemos daqui mais revigorados, mais fortes, porque o Senhor quer ter conosco um encontro, uma relação de gozo eterno, e Ele é o nosso Deus. Aplaudamos a Ele. Obrigado, Deus vivo, que suba o ministério de louvor e que possamos adorar-te em espírito.